Estava eu viajando para Brasília, quando uma conversa com o seu Suzuki, japonês de alguns anos, fez eu pensar ou repensar a minha postura em relação ao meu negócio em contraste com muita coisa que eu vejo por aí no digital. Olha, acho que acredito que uma conversa com o seu Suzuki ia fazer muito bem para o nosso mercado. Estava viajando para Brasília e estava com um amigo meu do lado aqui, né? Um amigo da igreja, um irmão da igreja. E a hora que eu cheguei, tava o Suzuki, quer dizer, até então tava um japonês, tava um senhor japonês e uma senhora brasileira. Eu cumprimento eles, ele fala um pouquinho de inglês comigo, assim, eu não entendo muito. Eu viro e começo a conversar com meu amigo e fico, das 2 horas de viagem para Brasília, eu fico umas 2 horas, 1 hora conversando com esse meu amigo e tal, e a gente falando sobre a vida, sobre a igreja e tudo mais. E aí, depois de tanto falar, acho que você sabe quem mais falou nessa conversa entre meu amigo e eu, né? Depois de tudo isso, eu viro para esse japonês, para esse senhor japonês e falo assim, a gente fala, né? E ele me deu uma resposta que eu jamais esperaria. Ele virou assim para mim e falou, tolo fala muito. Eu na hora senti, né? Eu senti o golpe assim, mas continuei ouvindo porque ele já emendou uma outra frase e ele disse assim, tolo, quando acha que é sábio, é tolo. Tolo, quando sabe que é tolo, é sábio. Ou algo parecido com tolo, tolo, quando acha que é sábio, é mais tolo ainda. Na hora eu poderia me sentir ofendido e tal, mas por algum motivo eu gostei. Eu gosto dessa sabedoria assim, né, e tal. Parecia meio provérbio, parecia que eu tava vendo um provérbio japonês ao vivo, assim, né? Aí eu falei, eu já estendi a mão, cumprimentei ele, assim, falei, uau, que sabedoria, parabéns, vou pensar nisso e tal. E com isso, ele começou a se sentir mais à vontade, assim, né, e tal. E ele tava quieto até então. E aí a conversa começou a ficar gostosa. Claro que ele falando bem menos, porque afinal das contas, tolo fala muito. Então ele falava pouco, assim. Só que cada frase que ele falava era dessas que você podia escrever um provérbio e era incrível, assim. E cada frase que ele falava, eu realmente valorizava aquilo que ele estava falando. E eu falava, uau! E eu estava recebendo. E como a conversa estava ficando gostosa, assim, e tal, eu não lembro exatamente qual é o contexto, eu perguntei pra ele, falei, até então não sabia o nome dele, falei, quantos anos o senhor tem? Eu acho que eu fiz uma pergunta parecida com, o senhor sendo japonês, né, então tá super bem assim, mas vocês japoneses vivem bastante, né? Por acaso, quantos anos o senhor tem? Porque imagino, né, que o japonês, assim, com a aparência que ele tem, mas bem daquele jeito, podia ter de 70 a 280 anos, que é mais ou menos assim que funcionam as coisas lá, né? E aí a resposta dele, mais uma resposta, nenhuma resposta dele era trivial, era esperada. Ele virou pra mim e falou assim, não sei. Na minha cabeça ele fazia esse gesto, tá? Eu nem sei se ele fazia, mas na minha cabeça ele fez assim, ó. Não sei. Eu fiquei pensando se ele realmente não sabia, né? E eu acho que eu fiz uma cara de confuso pra ele. E ele, acho que como já tava gostando dessa minha curiosidade natural, né? Ele quando falou assim, 3. Falei, você não sabe? Eu não lembro se eu confirmei. Você não sabe quantos anos você tem? Você não quer me falar? Aí ele falou assim, 3 coisas que japonês não fala. Quantos anos tem? Quanto ganha? E mal da família. Eu fiquei sabendo que mal da família não é... Tem japonês que fala assim, tá? Aí, mas me chamou a atenção, principalmente a segunda coisa. Não fala quanto ganha. Eu peguei esse gancho e falei, interessante. Ó, parece que aqui no Brasil, e principalmente eu venho de um mercado onde as pessoas têm placas de faturamento. Onde as pessoas colocam no cenário delas assim, ó, quanto eu ganho, quanto eu faturei, não é? Então assim, no nosso mercado, é comum chegar lá no Mastermind e todo mundo coloca o faturamento no meio da palestra lá, ó, quanto eu faturei, ó, quanto eu ganhei. Falei, viu, você acredita que é assim? Mas gostei da sua teoria, vou pensar sobre isso. Acho que um pouquinho mais assim, faz mais e fala menos. Deixa as coisas, não precisa ficar falando dos seus resultados, não precisa ficar cuspindo os resultados. Deixa as pessoas verem, né? Aí eu falei, interessante. E aí a conversa meio que continuou, em algum momento, eu não lembro se imediatamente ou não, em algum momento ele explica. Sabe por que japonês não fala essas 3 coisas? E ele disse que a família dele veio do Japão. Os pais dele vieram do Japão. E quando os pais dele vieram, eles receberam um conselho, Emanuel. O conselho foi assim, vocês estão indo para uma terra estranha. Vocês não conhecem ninguém. Então, aprende só uma expressão em português. Não sei. Só aprende isso em português. Porque daí você vai chegar lá, vão perguntar, vocês estão vindo do Japão? E vocês vão responder, não sei. E aí vão falar assim, e para onde vocês vão morar? E a resposta deveria ser, não sei. Ah, mas vocês vão trabalhar com o quê? Não sei.
Cara, quando ele me falou isso, em comparação com esse mercado onde todo mundo tem que mostrar, tem que falar, tem que gerar ancoragem, tem que não sei o quê, tem que jogar números para demonstrar autoridade, eu gostei da fala dele. Eu descobri que o nome dele é Suzuki. Seu Suzuki me ensinou muito naquela viagem, naquela meia hora, naqueles 40 minutos que a gente conversou. Talvez eu tenha um pouco desse mal de, às vezes, me empolgar demais com as minhas próprias realizações e na hora de comunicar, parecer mais do que efetivamente eu fiz. Ou falar dos meus próprios resultados e soar como além daquilo que efetivamente já aconteceu. Naquela hora eu tomei uma decisão. Obrigado, seu Suzuki, me ajudou muito. Inclusive, eu estava para ter uma reunião com o meu financeiro, e a essas alturas eu já tive uma reunião com a minha BPO financeira, e eu ia perguntar para ela, por curiosidade, quanto a minha empresa tinha faturado nesse ano. E se eu perguntar e ela me falar, quando me perguntarem, eu não vou conseguir falar que eu não sei, porque eu vou saber. Eu já tive essa reunião e eu falei para ela, não me fale quanto a minha empresa faturou esse ano. Porque se me perguntarem, Lucas, quanto a sua empresa faturou esse ano? A minha resposta autêntica e verdadeira vai ser, não sei. Com isso, o meu objetivo não é dizer o que cada um deve ou não comunicar sobre seu negócio ou não, mas é uma tangibilização de um pensamento que, de alguma forma, eu já tinha. Eu não tenho placas aqui. Não sei se você percebeu. Eu sempre achava meio, talvez tosco fosse a palavra. Por algum motivo eu nunca me identifiquei com isso. E acho que o seu Suzuki me ajudou a entender o porquê que eu não me identifico com isso. Eu acho que eu prefiro fazer do que mostrar. E eu acabo me conectando com pessoas que mais fazem do que mostram. E talvez eu poderia ter muito mais resultados do que eu tenho hoje se eu tivesse realmente focado em fazer mais do que falar. Sim, parte do meu trabalho é falar sobre o que eu faço. Mas fica a dica, cada vez mais eu vou focar em fazer do que falar. Você é inteligente o suficiente para entender que aquilo que você está vendo aqui é só a ponta do iceberg. Você já entendeu o que quer dizer, né? Que alguma coisa vai transparecer por aqui, mas que o meu principal objetivo vai ser focar muito mais naquilo que é invisível, naquilo que não é mostrado, naquilo que um dia vai ser revelado. Eu espero que nesse dia eu ouça de uma pessoa que eu fui fiel um pouco e posso ser colocado sobre o muito. É esse o reconhecimento que eu quero. Eu tenho certeza que esse é o reconhecimento que verdadeiramente importa. Talvez ao assistir esse vídeo você vai se perguntar, oi, estamos só terminando de gravar um vídeo aqui. Não, o que vocês estão fazendo? O que nós estamos fazendo? Se alguém me perguntar o que nós estamos fazendo ou o que esse vídeo quer dizer, eu vou ter uma resposta muito clara e vou dizer com 100% de certeza. Não sei. O que, papai? Uma coisa. Pergunta. Papai, só vou falar Fala uma pergunta então, vai. Fala aqui no microfone. Olha lá, ele tá filmando você, ó. Sabe, pai, O que você quer falar? eu tô com soninho. Tá com o quê? Soninho. Soninho? Minha pergunta. Minha pergunta. Eu falo depois. Ah, depois você fala. Sono. Depois você fala, ele tá com sono. Depois ela fala. Que o tolo. Eu tô... Viu? Minha filha tá aprendendo. Tem que pensar. Ó, minha filha tem que pensar pra falar. Que isso?